Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Conexão Jurídica. Para o episódio de hoje, a gente vai tratar sobre as vozes invisíveis à Constituição, o peso de existir nas ruas e o acesso ao direito à saúde. O nosso objetivo é trazer para vocês uma reflexão crítica sobre a efetividade desse direito e sobre as consequências psicológicas e sociais que as pessoas em situação de rua têm com essa negação. Para essa conversa, a gente trouxe as nossas convidadas, professora de Direito Constitucional Monara Michele Cabral e a professora de Psicologia Wolfrânia Pinheiro Dias de Sá. Queria começar trazendo aqui para vocês uma pergunta para a gente refletir. Será que o direito à saúde, ele para nas calçadas? A nossa Constituição de 88, no seu artigo 196, ela nos garante a saúde universal. E no seu artigo 1º, do inciso 3º, ela nos garante a dignidade da pessoa humana. E quando um fundamento da lei suprema do nosso país é negado, quais serão as consequências que isso vai trazer para a nossa vida e para a vida dessas pessoas que estão tendo seus direitos negados? Nesse viés, a gente vai falar um pouco sobre as políticas públicas que garantem um atendimento básico para as pessoas em situação de rua. Como esse direito fundamental é negado, tem um modo dessas pessoas alcançarem esse direito, que é por meio da judicialização. O que seria a judicialização? É recorrer ao judiciário. Então, para obter esses serviços, por eles sozinhos já existem grandes dificuldades para essas pessoas que não têm acesso a tanta informação e a toda a estrutura, a todo o sistema por trás disso. Então, uma pergunta para você, professora Monara. Gostaria que você falasse um pouco sobre essa judicialização e como a efetividade dos direitos fundamentais do Brasil é revelada. Primeiramente, eu queria agradecer o convite das meninas da equipe, da extensão do 4º período, a Vitória, a Stephanie. Vou usar o nome de vocês para agradecer em nome de toda a equipe, tá? E parabenizar vocês por essa reflexão que essa conversa vai trazer aqui hoje. Porque, de fato, a população em situação de rua é uma população invisível, né? A sociedade, ela ignora. Eu não vejo outra palavra para a gente caracterizar, né, o que realmente acontece. E quando a gente passa, Vitória, para análise de direitos fundamentais, né, para que a gente pode reconhecer a essa população, não há outra palavra que não seja a completa violação. A não efetividade, a não efetivação, né? Lá nas aulas de direito constitucional, a gente aprende que o direito à saúde, professora Wolfrânia, segundo a teoria da Constituição, José Afonso nos diz que ela é uma norma, a garantia, né, do direito do direito à saúde é uma norma de eficácia limitada. Como Vitória falou, para efetivar precisa de política pública. Para política pública, a gente precisa de Estado, mas também precisa de sociedade, que haja de forma consciente, fiscalizando, cobrando. Então, voltemos ao direito à saúde da população em situação de rua. Completa violação, como já havia falado aqui para vocês. A judicialização, Vitória, como você coloca, talvez seja o caminho, né, para a gente conseguir essa efetividade da norma, já que as políticas públicas ainda são precárias, né, quando a gente vai para a análise da realidade. Então, talvez a judicialização seja o caminho. E por que a professora está dizendo talvez? Porque também é um entrave. A população de rua, ela passa por dificuldades, talvez até básicas. Exemplo, professora, essas pessoas geralmente não têm sequer a documentação.
quanto mais a cidadania, né, reconhecida, Justamente. não tem um endereço, né? E vocês sabem, né, que para a gente ingressar com o processo, a gente precisa minimamente de informações que remetem à cidadania dessas pessoas, documentos, endereços. Então, veja que, ao mesmo tempo que poderia ser o caminho, é também um entrave. E é também um entrave porque quem deveria prestar, e aí eu não sei se eu vou me adiantar aí nas suas perguntas, mas, enfim, como quem deveria prestar seria o Estado, o que é que o Estado vai alegar? A famosa tese da reserva do possível. Não tenho como trazer e efetivar direitos fundamentais, não só o direito à saúde, eu estou usando direito fundamental, mas logicamente a saúde está aqui também reconhecida. Não tenho como, não tenho recursos suficientes, porque não se trata de pequenos grupos, se trata de uma população, né? Uma população em situação de rua. Muito bem colocado pela senhora. A reserva do possível é justamente, entre aspas, uma desculpa que o Estado usa para limitar ou para negar esse direito fundamental para essas pessoas. Verdade, é verdade. E é preciso a gente também esclarecer, né? O mínimo existencial, ele é aquele conjunto de direitos mais básicos e necessários à sobrevivência de uma pessoa. E quando a gente fala em sobrevivência, possibilitar o desenvolvimento dessa pessoa enquanto ser humano. Então, por exemplo, a gente tem o Ingo Sarlet, que ele diz, a alimentação é o mínimo existencial, a saúde, o trabalho, a educação, a moradia. Veja, coincidentemente, tudo que falta a essa população em situação de rua, né? O que é que a gente entende, então, por reserva do possível? Só para a gente fazer o contraponto, né? A reserva do possível é uma tese que ela é uma tese de defesa do Estado, né? O Estado vai alegar que não tem recurso para efetivar esses direitos, sobretudo o direito à saúde a todos que precisam. E muita gente confunde achando que essa tese de defesa, ela só é a alegação de que falta recurso ao Estado, e não é. Na verdade, tem que se fazer a prova objetiva, né, de três dimensões dessa tese, que é justamente a dimensão fática, realmente diz respeito aos recursos que estão ali disponíveis nos cofres, né? A dimensão jurídica, que aí perpassa pelas competências constitucionais, que também nós estudamos, né? O que é competência da União, competência dos estados federados, competência dos municípios, do Distrito Federal. E como a gente aprende, direito à saúde é de competência comum. Todos eles, né? Todos os níveis têm que garantir, né? E a última dimensão, ainda dentro da segunda dimensão, a gente tem as competências, né, dos entes federativos, que representam aí o poder público, mas também a gente tem que lembrar que existe uma lei orçamentária, né? Então, não adianta a gente ficar, tem que garantir. Tá, mas vamos ver se está previsto, né? Na lei, porque precisa estar, né? E, para além disso, temos a terceira dimensão, que é justamente a razoabilidade. Porque, veja, se a gente pensar que uma pessoa de rua tem direito à saúde, a um tratamento, e digamos que custa muito caro, e se uma população inteira precisar, o Estado vai poder dar? Porque, veja, não é o direito de um, é o direito de uma população. A gente não pode esquecer, apesar da discussão estar sendo dentro, né, de um grupo, a população em situação de rua, pessoas em situação de rua, mas, na verdade, o direito à saúde, ele é de todos, né? Eu acho que se encontra com essa primeira dimensão também, né, professora? Sim, sim. Do factível, né? O factível. É possível de ser feito. Exatamente. Né? Quando a gente pensa na agenda de uma política pública, por exemplo, né? Sim. A gente está falando de uma política pública em específico, que é a saúde. Mas se a gente pensa em outras políticas públicas, como é que nasce uma política pública? Através de um problema público. É verdade. Né? E a agenda de uma política pública, né,
quando a gente estuda, né, a origem de uma política pública, a gente diz que a previsão orçamentária é uma etapa dessa agenda. Sim, sim. Né? Sim. Para que a gente possa, né, tanto como sociedade civil organizada, como representantes né, digamos, da gestão pública, entender se aquilo é possível de ser feito, inclusive de acordo com o perfil do cofre público. Sim, sim, né? sim. Se essa previsão ela já foi feita, é um ponto de entender se é factível ou não. Sim, a gente vive sim. num mundo onde o capital é o que direciona. Sim, sim. E a gestão verdade. pública, como qualquer outra instância, ela é feita também de uma previsão orçamentária. Sim. Né? Precisa de um planejamento, precisa de toda uma organização orçamentária, né? E uma vez me perguntaram assim também, né? Já que eu interrompi, vou começar, né? Uma vez me perguntaram assim, mas professora, essa população em situação de rua, né? Em condição de violação de todos os direitos que a gente já viu, né? Da Sim. própria existência humana. Da própria existência. Essa população, ela não já faz parte da população total de um país? Um exemplo. Sim. Né? Não é como se as políticas públicas elas não tivessem contado com essas pessoas na hora que foi feita essa cotação, por exemplo, né? Sim. Tá, tudo bem, elas estão, né, cotadas nisso. Mas como acessar essas pessoas como fazendo parte de um coletivo, Sim. no qual a própria origem, né, a coisa, a gênese mesmo dessas políticas públicas já tinha contado, essas pessoas se invisibilizaram. Sim. Que é assim como Verdade. vocês nomearam o podcast. Sim. Né? Sim. Essas pessoas são figuras invisíveis. São. Né? E aí o acesso delas às políticas públicas nasce justamente dessa invisibilidade. Verdade. Inclusive de ser reconhecida, como a professora Monara falou, como cidadão. Como cidadão. Documentos e tal. E aí, por isso, outras políticas públicas, que eu vou deixar um pouquinho mais para frente, elas agora começam a ter programas, projetos, equipamentos de efetivação de outras políticas públicas, como a Política Nacional da Assistência Social, Sim. a PNAS, né? O próprio SUAS, né? O irmão do SUS, né? Que a gente estava falando de Sim. saúde. O SUS, como Sistema Único da Assistência Social, eles agora têm programas específicos para dirigir sobre essa matéria. Sim. Que é as pessoas a população em situação de rua, né? Sim. Então, a gente entender que a gente focou aqui em saúde, né? Como um garantido lá na nossa querida Constituição Cidadã como um direito fundamental. Sim. Mas tem direito mais fundamental do que a segurança alimentar, Sim. do que um teto para dormir? Sim. Sim. Né? Porque isso, a saúde você vai acessar quando o conceito de saúde, que é a Organização Mundial de Saúde preconiza, que é completo bem-estar biopsicossocial, Isso. não sei o quê. É importante a gente até também chamar atenção para isso, porque direito à saúde não é só ausência de doença, Sim. né? Tem toda a prevenção, Sim. né? A tríade da saúde, prevenção, promoção e, por último, o tratamento, intervenção. né? A intervenção, exatamente. Mas, assim, até para finalizar o raciocínio, né, da judicialização, é preciso registrar que o STF, ele não admite, né, que a reserva do possível seja alegada frente ao que se considera mínimo existencial. Mas vale também a gente registrar que mínimo existencial é dentro da situação concreta de cada pessoa. E lembrando do que a professora Wolfrânia também reforçou, né? Tem que ver o que é factível, porque não adianta romantizar e dizer, mas o STF ele já tem esse posicionamento, foi mínimo existencial, reserva do possível não vai ser alegada, e se for tem que ter prova objetiva, robusta, enfim, porque de fato o que é mínimo existencial, o que é necessário ao mínimo de desenvolvimento de uma pessoa, o STF diz que o Estado tem que garantir. Justamente, muito importante a fala de vocês duas, inclusive sobre essa questão de um direito fundamental ser levado a outro. A questão das pessoas em situação de rua não terem acesso a um teto, a uma alimentação boa, a uma moradia. Tem uma decisão que inclusive foi aí de 2023, recente, do STF, que proíbe agora a locomoção forçada dessas pessoas em situação de rua, porque muitas vezes eles são forçados, né, a saírem de um lugar para o outro, ou até mesmo são expulsos pela própria sociedade de irem para uma calçada para outra, né? Acabam perdendo algum medicamento que podia ter ali com eles, algum pertence próprio, alguma coisa. Eu acho que a sociedade em si
também faz essa invisibilidade ser ainda maior. Por isso que a nossa pauta hoje no podcast está sendo tão importante, para que essa visibilidade seja grande, seja uma visibilidade... E às vezes a gestão pública faz isso, né? A Isso. sociedade como um todo invisibiliza essas pessoas, mas muitas vezes a gestão pública, ela... Como é que eu digo? Ela passa da questão da invisibilidade, né? Ela tem uma postura higienista. É verdade. Né? Isso. Por exemplo, Verdade. grandes cartões postais não pode ter aquilo ali suja aquele cenário, É. né? Uma Aquela visão. famosa arquitetura hostil, né? Que a gente vê muito sim, hoje. né? E é uma em grandes perspectiva bem escola de Frankfurt isso, né? Sim. Bem higienista, bem Sim. nessa O logística, que é né? feio, O que é feio, né? aquilo O que incomoda, né? O que Isso. incomoda, o que Né? Uma cidade não quer, a prefeitura de uma cidade não quer, sei lá, aos prédios do Cristo Redentor, do Pão de Açúcar, né? Verdade. Ou da estátua de Padim Padecido, ninguém quer, né? Seja qual isso. for o ponto turístico, a gente não quer Não que aquilo quer. saia no cenário. Esquecem que o que estão ali são vidas, são pessoas, pessoas. né? Existências, né? Existências. Exatamente. Mas aí também eu acho que a gente vai para uma discussão talvez ainda mais séria, que é essa inversão de valores dessa sociedade, né? Uhum. A gente hoje assiste programas que violam tanto quanto a dignidade do ser humano e bate palma, exemplo desses reality shows. Enquanto que a gente tá muitas vezes num restaurante, passa uma pessoa pedindo e a gente, né, não consegue mais nem se sensibilizar. Por quê? Porque justamente isso, Vitória, a gente tá dentro de uma sociedade que o ser humano não tem mais valoração, né? E eu acho que a importância desse momento aqui é caminhar nesse contrafluxo. É dizer, peraí, não, vamos parar com isso, né? São pessoas... Normalizar isso, não. Banalizar, exato. Justamente. Eu acho que é mais complexa a coisa, É, né? que essas pessoas, né, ou a condição na qual essas pessoas se encontram, sirva para nos inquietar, mas não como a gente costumeiramente anda Exato. fazendo, se inquietar de achar que aquilo, eu não vou sentar nem aqui fora, que o clima é mais agradável nesse restaurante, eu vou ficar lá dentro, trancada, porque vai que isso. passa alguém pede, né? Pedindo, Então, assim, exato. se inquietar, Exato. se incomodar, mas em dizer assim, gente, essa pessoa tá convivendo, né, coabitando comigo num mundo completamente distinto do meu. Exato. A ele negado tudo que a mim é dado. É verdade. Né? É verdade. Então, que a gente se inquiete por isso, não Exato. porque a pessoa nos incomoda. Exato, Né? exato. Justamente, a gente prestar atenção muitas vezes em tantas histórias, tantos sonhos, tantas famílias que foram deixadas para trás, que pessoas que estão ali passando do nosso lado pedem uma ajuda e a gente se nega e muitas vezes não para pensar a história por trás daquela pessoa, né? A gente trata como uma coisa qualquer, assim, ignora, torna realmente invisível. É que estamos normalizando mesmo, violação de dignidade. Uma vez uma pessoa me perguntou, né? Eu estava num restaurante com meu companheiro e ele foi arte educador do CAPS AD, né? Do álcool e drogas. E a gente estava no restaurante, quando a gente foi chegando no restaurante, tinha um rapaz que ele olhava carros na rua e era usuário do CAPS AD, né? Era aluno lá das oficinas dele. E aí, na mesma hora, ele perguntou, né? Tipo, posso olhar seu carro, doutora? Ele me conhecia, né? Por ser psicólogo, meu companheiro, que era professor dele, de arte educador. Ele disse assim, eu posso lavar seu carro? Sim. E aí, meu companheiro, na hora, disse assim, pode, cara, mas vem cá. Chamou ele num cantinho, aí disse, você não disse a mim que morava aqui, estava ficando aqui perto dessa ponte, né? Que vai pro São Sebastião, aquela pontezinha que sobe ali perto do Largo da rodoviária antiga. Vai em casa, cara, toma um banho, veste uma roupa limpa, né? As pessoas no qual você está pedindo, né, com dignidade, para arrumar o teu dinheiro, que tu jantar mais tarde, elas estão te entregando um bem caro, que é um carro. E elas não vão fazer isso. Você não pode vender limpeza com essa aparência que tu estás. Você não pode vender confiança com a aparência que tu tá. Né? Não, mas hoje eu não usei nada não, quero usuário de droga. Eles, não, nem tô falando disso, tô dizendo para tu ficar bem apresentado. Vai em casa, toma um banho. E a roupa que você tiver limpa, veste ela e vem para cá. Para você passar confiança. Sim.
né? E aí eu achei isso muito bacana, né? Sim, não é sim, sobre muito deixar legal lavar mesmo. o carro e dar um trocado. Exato. Sabe? É sobre dizer a outra pessoa, retoma tua dignidade. Retoma, Eu exato, acredito que isso pode ser feito. Exato. Nossa, É muito tanto que bacana até mesmo. inconscientemente, acho que quase todo mundo já tem esse preconceito de imaginar, ele tá pedindo. Ele pode estar morrendo de fome, mas eu acho que ele vai usar droga, eu acho que ele vai beber. A gente acaba, né, também tendo esse pensamento, né? Ou então não vou dar dinheiro, né? Aí ele saiu, daqui a pouco voltou todo satisfeito. Aí disse, vou começar a lavar. Que E depois legal. várias outras pessoas começaram a dizer, passa uma aguinha no Que legal. para-brisa, faz isso, né? Mas é isso. E aí ele ficou todo animado, né? Eu acho que é justamente isso que a gente precisa trazer da sociedade, né? Que a gente precisa esperar que a sociedade haja como o seu companheiro, né? Ter um olhar não só, como o Stephanie disse, não só como um preconceito, mas olhar com um olhar de dignidade para aquelas pessoas. É a conscientização, né? Também parar, conversar e dizer, você é uma pessoa. Vamos lá, retomar. E aí, parafraseando a lei, né? Que meu compromisso não é com a lei, é com outra ciência, né? Parafraseando, esse é o nosso mínimo possível. É o mínimo possível. Eu, como cidadã, eu posso fazer o meu mínimo possível. É verdade. E É isso verdade. um exemplo real. É exercício de cidadania, né? Também. Isso. Se reconhecer a do outro. Justamente, nesse viés a gente pode falar também sobre as políticas intercessoriais, que para as pessoas em situação de rua, ela é uma das formas mais eficazes que estão tendo até agora. Monara, eu queria direcionar essa pergunta para você. Quais são as políticas públicas intercessoriais que são indispensáveis para a gente garantir esse acesso a esse direito fundamental para essa população de rua? Qual seria a sua visão sobre isso? Bom, primeiro a gente tem que reconhecer que já existe uma política nacional, né, para as pessoas, acho que desde 2009, veio com um decreto 7.053, eu sou péssima de números, assim, mas, enfim, acredito que é lá de 2009. E já tem um plano, né, em construção de ação e de monitoramento dessa população para que, de fato, as políticas públicas se tornem mais eficazes, né? Algumas que a gente poderia mencionar, nós temos os consultórios nas ruas. Consultório de rua. Isso, justamente. Né? Que eu acho que pelo menos aproxima o direito à saúde, o acesso à saúde a essas pessoas. Mas também vinha pensando, até quando a Vitória falou comigo, que a gente também precisa de políticas públicas que capacitem quem também vai tratar Tá nessa ponta lá, né? dessas com essas pessoas, né? A gente estava conversando, né, professora Wolfrânia relatando que muitos deles que vivem, né, em situação de rua não querem conversa, são arredio, não quero ajuda, não quero. Então, também temos que capacitar quem está, né, ali na ponta para prestar esse acesso à saúde, né? Vitória, para apontar, assim, as políticas, eu acredito que as ONGs que também trabalham com a questão da documentação, eu acho que, assim, que se a gente quer trazer essas pessoas para a visibilidade, primeira coisa que se deve fazer é mostrar que eles são cidadãos. E passa primeiro por uma conscientização, né? Tanto da sociedade como um todo, mas também deles. Você tem direitos. Calma, você não foi apagado da sociedade. Você existe e a gente está aqui para... Então, acho que políticas públicas que sejam direcionadas também a trazer
a retomar essa cidadania com a documentação. Wolfrânia estava falando de um centro que tem... É um equipamento da Política Nacional de Assistência Social chamado Centro POP. Centro Isso, POP. aqui em Patos a gente É o tem centro o especializado, né, para populações... Que pessoas de população. inclusive empresta, vamos assim dizer, Sim. o endereço, né, para que essas pessoas possam, né, Ter acesso ter algum, né, acesso por a exemplo. outras políticas A política públicas, pública, né? um programa de transferência de renda, como o programa Bolsa Família, né? Sim. Eles podem fazer uma vez que eles têm um CAD único, cadastro único, Sim. né? Que gera um número de identificação social, Sim, que é o sim, NIS, Sim. né? Que seria o equivalente no SUS ao cartão SUS. Sim. Hoje sim. você chega em qualquer equipamento da política de saúde do Brasil e você precisa do seu cartão SUS, Sim. né? E na política da assistência seria o NIS, o número de identificação social. E aí você não tem como tirar o NIS se você não tem o endereço para referenciar. Pois e é. os centros POPs, uma, né, digamos assim, das funções do centro POP é emprestar, como a professora Monara bem disse, o endereço como endereço de referência. Se a gente fala, por exemplo, em famílias inteiras que moram na rua, crianças, por exemplo, para serem matriculadas nas escolas, elas precisam de um comprovante de residência. Sim, sim. Que elas não têm. Não tem. E aí o Centro POP pode ser essa comprovação de residência, né? Embora a gente saiba que o Centro POP não tem a característica do dormir, né? Você Sim, não pernoita no Centro POP. Aí já são, né, outras modalidades, como os albergues, Sim, né? sim, Os lares sim. abrigados. Sim, E já sim. é uma outra perspectiva. O Sim. Centro POP, eles ingressam pela manhã, eles tomam café, almoçam, servem um lanche no final da tarde quando eles são liberados. E tem algumas regras, né? Por exemplo, não pode entrar alcoolizado, né? Ou Sim. visivelmente usando alguma droga, né, questão química, se tiver machucado, né, brigou na rua à noite, está muito machucado, também não deixa. A equipe, ela orienta, ela leva, encaminha para uma unidade de saúde, para um hospital, para aquele... Porque se ele adentra e, sei lá, tem alguma complicação de saúde lá dentro... Sim, é né? complicado mesmo. Existe uma série de restrições, mas lá tem a lavanderia, tem uma área externa grande. Isso é tudo delimitado na Política Nacional da Assistência, como deve ser esse espaço físico, né? Sim. Então, eles têm lá lavanderias para lavar as roupas e tudo mais. Tem um armário onde eles podem deixar pertences para não ter que ficar andando o tempo todo com tudo nas costas. Muito bacana, muito né? bacana. E tem outras atividades, né? Inclusive a Unifip, ela tem uma parceria, né, com o município de Patos, a prefeitura de Patos, celebra um convênio de estágios. Perfeito. E o curso de psicologia a gente tem um estágio, que é uma disciplina minha chamada estágio básico 4, psicologia e assistência social. E lá as equipes de estudantes visitam o Centro POP e aí trabalham com algumas intervenções Sim. com eles, né? Das mais diversas possíveis, né? Por exemplo, eu dei uma vez uma ideia a uma equipe que é bem protagonista de estágio, quando eu trabalhava com consultório de rua, na época numa ONG em João Pessoa chamada Amazônia, inclusive toda a minha reverência à Amazônia e o agradecimento por tudo que me fez como profissional, né? E aí, na época da Amazônia, a gente trabalhava com consultório de rua com usuários de drogas no Porto de Cabedelo. Sim, A gente trabalhava na base da psicologia social comunitária. E lá, uma vez, numa roda, né, que eles chamam roda de pico, né, que dilui a cocaína e aplica na veia, né? E a gente trabalhava com redução de danos, quer dizer, que a gente ia distribuir seringas. Para cada um ter a sua seringa, a sua agulha. Sim, redução de danos. Redução de danos, né? Isso. E aí também foi uma grandíssima escola para mim, redução de danos. E aí nessa, eu comecei a entender de que eles gostavam de serem vistos e ouvidos. Sim. Nem que fosse para entregar uma agulha para usar pico, né? Sim. E aí quando a gente estava fazendo uma intervenção, um dia eu cheguei, eles às vezes pediam, quando passa, né? Aquela coisa da euforia da droga, eles ficam com muita fome. E às vezes dias sem se alimentar, né? E aí uma vez eu cheguei com lanche para eles, de uma outra vez, permitiu que a gente falasse sobre sonhos. Né? E aí eu levei sonhos de padaria. De padaria. E aí a brincadeira é ela trocar um sonho por um sonho. Muito legal. Nossa, que bacana. E a gente Muito. trabalhou isso, assim, e foi uma das intervenções mais brilhantes, né, que eu já tive com esse público. E aí uma das equipes aqui em Patos replicou essa experiência que a gente fez lá, né, com o pessoal no Porto de Cabedelo aqui, no Centro POP, né, trocar um sonho por um sonho.
Sim. Né? Outras equipes trabalharam com a questão, eles pagam no mesmo semestre, que é o 6º período, né? No mesmo período, eles pagam também psicologia organizacional do trabalho. Então, eles deram aula sobre empreendedorismo para eles, por exemplo. Quanto comprar um fardinho de água mineral iria custar e como eles deveriam fazer. O que era capital de giro, né? Sim, tipo, o que ganha não é lucro. Então, se eles quiserem continuar vendendo água mineral, eles tinham que fazer isso. Ensinaram Perfeito. como eles fazem isso. Com o balde de paçoquinha. Sim, Né? Outros, eles diziam, doutora, quando a gente vai abordar, às vezes, para pedir, as pessoas já têm medo da gente, né? E aí, uma oficina que as meninas fizeram com eles era... Na rua, não tem muito panfleto? As pessoas recebem e jogam na rua, que isso vira lixo público, né? E aí, eu disse a eles, vamos juntar tudo que vocês acharem de papelzinho no chão, panfleto, na rua, né? E aí, as meninas fizeram uma oficina de origami, de dobradura, porque eles faziam dobraduras com esses panfletos jogados ao chão. Sim. E quando eles iam abordar as pessoas, eles iam boa tarde, né? Legal. E aí já Nossa, abordavam que legal. um presente. Posso lhe presentear com esse origami, né? A senhora poderia me ajudar com o meu almoço, com o meu jantar? Ó, deixa eu ficar arrepiada. Uma ação E como essa vejam, muda, né, a vida de uma pessoa. Isso, E né? vejam, nem vem propriamente do Estado, né? Os outros atores sociais estão ali. Sim. E a envolvidos, academia, né? O que a Unifip faz através disso, né? Através desses campos, é pura responsabilidade social da instituição, Sim. né? Claro, o poder público, ele cede esse espaço para que, né, alunos em formação tenham essa oportunidade de viver isso, né? Sim. Mas é muito da instituição, com os programas de extensão, né? Verdade. Que o que rendeu esse momento aqui, a gente possa, de fato, se aproximar dessas realidades sociais. Isso é pura responsabilidade social da instituição. Verdade. Inclusive, queria engatar na fala de vocês e falar que o nosso podcast não está aqui apenas para refletir e conversar. Por meio do podcast, a gente também está fazendo a divulgação e arrecadando produtos de alimentação e de kits de higiene para depois entregar ao Centro Pop. Vamos ajudar. Pra gente não utilizar o podcast apenas como conscientização, mas também como ajuda direta para essas pessoas. Perfeito. E aproveitando aqui que Wolfrânia já tocou nesse assunto, nesse tema, o nosso foco principal aqui é a saúde dessas pessoas em situação de rua. E quando a gente fala de saúde, não é apenas a física, mas a mental, principalmente. Então, Wolfrânia, a gente quer saber o que é que caracteriza esse sofrimento ético-político que essas pessoas acabam vivenciando na rua. Como essa invisibilidade afeta a identidade deles, que é algo que a gente também citou bastante aqui, a invisibilidade que eles sofrem. Vê bem, quando a gente fala de saúde mental, a gente tem que começar, digamos assim, configurando ou conceituando, né, um construto muito da psicologia, que é a subjetividade. Né? O que é subjetividade, né? Então, a subjetividade é como cada sujeito percebe o mundo ao seu redor. Né? A partir de sua história individual, né? Que a gente chama de seu repertório vital, do seu repertório de vida, né? Como é que essa pessoa, sua cultura, né? Seus laços sociais e domésticos, né? Suas experiências. É como se a gente pensasse metaforicamente em muitas pessoas, digamos assim, né? Dentro de um prédio, dentro de uma edificação, e cada pessoa, ela está observando o mundo lá fora através de uma janela diferente. Metaforicamente é isso, né? E aí eu pergunto, será que a subjetividade dessas pessoas, essa pessoa está na melhor janela? Né? O silêncio que Com ficou Com já disse certeza, só a reflexão que isso trouxe né? a gente. Essa janela na qual ela observa o mundo é uma janela ou é uma fresta que tem numa parede? Perfeito. Ela está dividindo esse espaço tão pequeno dessa fresta com quantas outras pessoas? Sim. Né? Então, é isso. Quando a gente fala de subjetividade, aí tentando, né, direcionar mais para a resposta, a gente entende que essa subjetividade, ela é posta em risco, né? Quando ela não tem, né? É partir de onde eu estou partindo para garantir que a minha subjetividade se mantenha segura, digamos assim, entre aspas, né? Tem um autor da psicologia chamado Deju, que ele diz que o que nos deixa saudáveis mentalmente não é a satisfação, não é se sentir feliz, satisfeito, amparado, né? O que nos deixa saudável mentalmente é a capacidade de desejar. Sim.
Isso é sanidade mental, isso é saúde mental. É a capacidade que a gente tem de querer mais da vida. E uma pessoa com todos os seus direitos violados, como a gente já falou aqui, que chegou no lugar de estar morando na rua, né, ela não consegue desejar mais. Ou é muito fragilizado essa capacidade do desejo. Sim. Né? O que é que eu quero da vida? Eu acordo de manhã para quê? Fazer o quê? Para onde eu vou? Não tem nenhum propósito. Não tem um propósito, né? Ele não tem um guia. caminho, né? Né? Que é ressignificar, dar sentido à vida, né? Tem um outro teórico também da psicologia, da logoterapia, chamado Viktor Frankl, que ele diz isso, é dar sentido. Sim. Né? Dar sentido à vida, dar essa significância. Né? Então, essas pessoas, a saúde mental delas está em risco, não porque elas não vivem eternamente satisfeitas, nenhum de nós está. Sim. Né? A gente não veio para a existência, né, para jubilar, como diz a igreja. Né? A gente veio para... ninguém está numa redoma de vida guardado das adversidades da vida. Nenhum de nós, né? Em maior ou menor proporção. Mas aí a questão é, a gente está querendo mais dessa vida? Né? Essa vida está podendo nos dar mais do que o que a gente tem? Né? E uma pessoa nessa condição, ela põe isso em risco, ela está com isso extremamente desvinculado. Né? Ou seja, o agravo já foi causado. Né? A gente estava falando aqui, por exemplo, do tripé da saúde: prevenção, promoção, por último, intervenção. Né? Já foi violado em tudo isso. Sim, né? sim. E aí, só buscando um pouco desse conceito também, na outra política, na política da assistência, que eu venho sempre batendo nessa tecla, que eu gosto muito. Na saúde, a gente não divide os níveis de atenção à saúde, atenção primária, secundária e terciária, que seria, né? Atenção básica, né? Sim. Na assistência, a gente divide em níveis de proteção social. É assim que o SUAS é dividido. A gente tem proteção social básica. Um exemplo, por exemplo, de um programa, de um equipamento da política da assistência social, que é proteção social básica, são os CRAs. Né? Que tem em todas as cidades. É a porta de entrada da Política Nacional da Assistência Social. Então, os CRAs, eles trabalham nessa perspectiva preventiva, como a atenção primária em saúde, equivalente às unidades básicas de saúde do bairro, os antigos postinhos de saúde, né? Os PSFs ou ESFs, né? As estratégias de saúde da família. Então, eles trabalham. O que é que uma estratégia de saúde da família trabalha? Com a gestante fazendo o pré-natal, com a criança, né? A puérpera que amamenta, com a criança que tem que fazer o peso e o tamanho todo mês. Trabalhando nessa perspectiva preventiva, medicina de família, né? Sim. Que a gente chama. Pequenas intervenções na área de saúde. Se aumentou isso, vai para as especialidades de atenção secundária. Precisou de uma cirurgia, um processo mais interventivo, é terciário, assim vai. Então, o CRAS é proteção social básica. Aí depois a gente vem proteção social especial, que existe média e alta complexidade, dividida em dois níveis de complexidade. O que é, né, o Centro Pop? Onde está o Centro Pop? Proteção social especial de alta complexidade. De alta. Por quê? Porque essa pessoa teve tudo. Quer dizer, a gente não está trabalhando mais na perspectiva preventiva, a gente está trabalhando na perspectiva onde todos os direitos socioassistenciais foram violados. Sim, sim. Todos eles foram violados. Sim. Né? Então, é altíssima complexidade. Se a gente percebe nisso, a gente entra de novo na ressimbolização sobre o que é sofrimento psíquico, o que é saúde mental. Sim. Né? Saúde mental é quando essa pessoa está tão fragilizada, ela perdeu todos os seus vínculos sociais e pessoais e ela está exposta a uma alta complexidade de risco. Né? Sim. Então, não precisa ter um diagnóstico de um transtorno mental, quadros depressivos, né? E tudo mais. Mas só em ela ter todos esses direitos violados, ela já está digamos assim, em estado de sofrimento psíquico, independentemente de adoecimento psíquico, doença mental, propriamente dita. Ela está numa situação de extrema vulnerabilidade psíquica, porque ela está em sofrimento psíquico intenso. Sim. Desolados, né? Sim. Desesperançados. Já no podcast dessa semana que a gente gravou também sobre violência contra a mulher, a gente falava justamente sobre isso, sobre a possibilidade das pessoas ou dessas mulheres, né? Foi o contexto que a gente falou, de poderem conjugar o verbo esperançar.
né? Olha como é difícil para uma pessoa em situação de rua conjugar o verbo esperançar. Verdade. Verdade. Quando a gente imagina essa população em situação de rua, a gente vem na mente logo adultos, né? Pessoas entre ali seus 20, seus 50 anos. Mas a gente sabe que existem muitas crianças nesse meio. Então, pessoas que já nasceram sem esses sonhos. Como é que a gente pode lidar? Como é que a psicologia lida com essa primeira infância afetada? O que é que acontece? Eu vou começar do fim, né? Do que a gente às vezes não quer tocar, o que não é dito, né? A grande maioria das pessoas, e a gente eu já cometi, vocês provavelmente já cometeram, incorreram nesse erro. Quando a gente vê uma pessoa em situação de rua com a criança puxando pela mão, a gente diz assim, mas meu Deus, um cristão desse vive uma vida dessa e ainda tem coragem de engravidar e ter uma criança. A frase típica, né? Ou, né? Que língua, né? Que língua. Tinha uma senhorinha de um grupo de idosos que eu coordenava lá na cidade de Emas, que ela me dizia assim, doutora, a língua é o chicote do corpo. Né? E aí o tempo todo a gente tá fazendo isso, a gente tá se chicoteando e pra própria língua, né? Já ouvi percebam, né? Às vezes, né, esses bebês são resultados de abuso sexual, de estupro. É verdade. Tem a droga aí pelo meio, a fragilidade, sim, tudo. Sim. A coisa de dividir espaços muito pequenos, sem intimidade com outras pessoas. Então, essas mulheres são violadas também, né? Às vezes, quando são casais, famílias, né, em total imersas, né? Uma família inteira imersa nisso, tem. A única coisa que resta a esse casal é a intimidade deles dois. Né? Serem parceiros, eles só têm um ao outro. Sim. Né? E aí pra cama com quem você divide a vida é coisa maravilhosa. E aí mais uma vez, né? A gente nesse discurso meritista, não, eu posso. Essas pessoas não. É verdade. Sabe o que é que a gente pensa quando isso passa pela cabeça da gente? Ah, mas veja bem, Wolfrânia, estão expondo essa criança a toda essa vulnerabilidade na qual ela já vive. Gente, tem pessoas dessas que elas não chegam na situação de rua porque tiveram uma vida muito confortável. Tem esses casos? Tem. Mas essas pessoas já são oriundas de situações sociais e econômicas fragilizadas desde sempre. Verdade. Né? Verdade. Por exemplo, tem pessoas dessas que já elas conhecem a fome, elas conhecem o abandono desde criança. Então é tudo que elas conhecem. É verdade. Elas não conseguem entender de que aquela sua criança que nasceu na rua, na condição de rua, ela vai ter uma vida ruim, né? Ou fragilizada, ou desesperançada, como eu falei. Elas não conheceram outras. Elas não conheceram outras, e elas estão vivas. Exato. A gente não pode dizer que essas pessoas deem o que elas não receberam. É verdade. O que nós, enquanto sociedade, não demos a ela. O que o Estado falhou. Exato. Entende? Exato. E aí, minimamente, mais uma vez, sem romantizar, o que é que a gente pode fazer por essas crianças? Garantir, por exemplo, que essa família consiga fazer o cadastro único. Ela frequenta um serviço como o Centro Pop, que dá a elas todo esse apoio, faz o cadastramento único, elas receberiam um Bolsa Família, elas poderiam ter um endereço de referência para matricularem essas crianças nas escolas. Sim, entende? Sim. Então, o mínimo existencial. O mínimo. A gente pode evidenciar também para essas mulheres a falta que fazem a elas o acesso àquela preparação toda durante a gravidez, durante esse período que elas passam quando elas estão com essas crianças, o pré-natal, todo esse acesso que também já não é assim, obtido por elas, né? Uma coisa interessante sobre isso, né, que me rememorou também agora. Uma política pública de cidadania, né, até do acho que Ministério das Cidades, uma coisa desse tipo. Posso estar errada, viu, gente? Mas é só... É sobre o censo de pessoas morando na rua. Né? Já se tentou no Brasil, por alguns momentos, fazer esse censo. Para que, inclusive, a gente possa direcionar uma agenda de políticas públicas específicas para essa população. Sim. E em 2009, né, os Centro Pop são datados de 2009, enquanto na estrutura mesmo estatal, né, de apoio a essas pessoas, em 2009, foi porque muito próximo disso teve um dos primeiros censos dessa população.
Então, o quanto é importante a gente identificar isso para que, uma vez, né, comprovado de que este é um problema público de grande dimensão, né, o Estado comece a se comprometer através de uma agenda de políticas públicas que abarque este grande problema público. Sim. É verdade, muito essencial. A senhora citou também sobre essa questão de pessoas que acabam seguindo um caminho diferente, usando drogas, às vezes para tentar fugir dessa realidade. Como a gente pode lidar nessas situações? Porque a gente sabe que não é por um desejo, assim, uma vontade de... por gostar, não é só por gostar, é por necessidade, às vezes, de recorrer a isso, à droga, ao álcool. Como a psicologia age nesse sentido com essas pessoas? Vê bem, para a gente falar sobre esse tema, né, que é extremamente próximo, né, tá muito trucado, né, com a população de rua, a gente tem que entender primeiro o que é dependência química, o que é a toxicomania, né, enquanto dependência química, enquanto um problema de saúde, inclusive físico, e o que é a adicção. Não sei se vocês compreendem essa diferença, mas vamos lá, o pessoal que está assistindo a gente, né? O adicto é aquele que existe uma dependência emocional, uma dependência subjetiva daquela droga, né? Que leva muitas vezes à dependência química, aquela que você vai ter, né, as crises, né, de abstinência, leva a outros quadros, né, de doenças mentais, como a síndrome de Korsakoff, que é da abstinência do álcool, né, a síndrome e outras tantas, né? Então a gente inclui os toxicomanos, né, dentro de uma classificação de transtornos mentais, uma perspectiva mais psicanalítica, que é as perversões. E aí a gente compreender. E a adicção? O que é a adicção? Né? Eu vou... isso acontece muito com álcool, né? Por conta do que é uma droga lícita, né? Eu tô muito cansada. Essa semana pra mim foi muito estressante. Doida que chega sexta-feira à noite pra tomar minha cervejinha, né? E aí eu tomo toda sexta-feira à noite, eu tomo essa cervejinha. Eu tomo essa cervejinha no sábado, no domingo. E às vezes quando chega na segunda eu não consigo parar de tomar a minha cervejinha, porque eu me dou esse direito, porque eu tô muito cansada. Isso é adicção. E a gente romantiza. Eu bebo socialmente, não sei quem inventou essa coisa. Né? Isso é adicção. Sim. Eu sou uma pessoa que bebo socialmente, né? E assim, eu bebo porque eu tô muito cansada, porque eu gosto de me divertir, porque quando você bebe, sua resistência psíquica, né? A questão das barreiras, né? A gente se permite mais, a gente sorri mais, a gente fica mais relaxado. A ideia é isso, eu vou tomar uma taça de vinho de noite para jantar, para relaxar. Isso dependendo do nível que isso chegue, isso gera um quadro de adicção. Né? E é isso a gente pensa, a gente está pensando sempre em exemplos aqui muito confortáveis sobre isso. Gente, quando tudo a mim é negado, eu não quero beber uma cervejinha ou uma latinha de cana para eu ir dormir, eu quero viver bêbado. Eu quero estar bêbado, drogado, eu quero estar alheio àquela realidade que é cortante. Essas pessoas sangram todos os dias. Elas sangram psiquicamente todos os dias. Viver alheio a essa realidade tão cortante é real. Verdade. Querem literalmente fugir, né, dessa realidade. Quando eu tô bêbado, drogado, dói menos. É isso. Sangra menos. Entende? Dormir na rua com frio, passar o dia na rua com calor, sentir fome e não conseguir comer, passar por uma pessoa e a pessoa simplesmente achar que você é uma peça decorativa daquele espaço, né? Ele invisibilizar, dói menos se você estiver drogado. Verdade. O estigma, né? O preconceito. Sim. Né? Então, a relação da pessoa em situação de rua com as drogas é essa, né? Igual a de muitas outras pessoas, só que essas outras pessoas estão em lugares guardados e conseguem, né, performar performar esta dependência ou essa relação de compensatória com o que nubla a consciência de forma mais limpa.
elegante. Bonita, né? Uma coisa bem É linda. bonita, é a cervejinha, é a taça de vinho com meu paquerinha, né? É o story postado. É o story com a postado. taça de vinho. Ah, vou conversar com os meus amigos, eu vou fumar um beck, vou relaxar, né? Me permitir rir. É verdade, meu Deus, é isso mesmo. Eu lembro quando eu iniciei o curso de Direito, antes mesmo de fazer a matrícula, eu tinha dúvida se eu queria Psicologia ou se eu queria Direito. E agora, quando eu paguei a cadeira de Psicologia Jurídica, eu lembrava, meu Deus, a dúvida que eu sentia quando eu via as aulas de professora Wolfrânia. E agora eu lembro por quê. A gente se prende à conversa dela, ela tem ela tem um ritmo, ela tem um jeito Obrigada. de trazer realmente a gente pra ficar preso no que ela fala. Refletir verdadeiramente, né? Isso. Não tá só naquela É caixinha verdade. guardadinha aqui, vendo só o reto. Mas é isso, Ela né? faz realmente a gente tirar da cabeça e trazer pra realidade o que a gente já sabe no subconsciente. Ampliar a visão da gente de Mas a mundo. ideia é essa, a gente poder sentar nessa mesa que é muito rica por isso. Sim, A gente sim. pegar, né, uma operadora do direito como a professora Monara, né, e trazer essa visão do direito, né, ter a oportunidade de cruzar esses dois discursos do direito e da Sim, psicologia, que são sim. ciências tão irmãs, né, ver, Verdade. né, o protagonismo e empolgamento de vocês com esse tema que é tão peculiar e tão simbólico É verdade. para a gente, enquanto estudantes de direito. Então, gente, isso aqui, o que a gente está construindo aqui nessa sala de podcast hoje, que vai perpetuar aí nas redes sociais durante muito tempo, isso daqui também é fazer ciência, isso daqui Sim, é fazer isso. cidadania, né? Isso Sim. aqui é propiciar a saúde mental, Sim, né? sim. A importância disso, da gente cruzar os nossos caminhos, as nossas histórias, as nossas competências. Sim, verdade. É. A gente, aqui na FIP, a gente tem ótimos professores, são realmente mentes brilhantes, mas como eu até comentei com a professora Monara, quando a gente fala de direito constitucional, é impossível não pensar nela. Oh. Quando a gente soube que seria, a gente já pensou justamente nela. E, assim, perfeito, gente. Foi tudo perfeito aqui. Se a gente pudesse, ficaria aqui horas e horas conversando com vocês. Porque Mas, cabe debate infelizmente, nesse tema. isso. Cabe É muito verdade. debate. Ainda teria tanta coisa pra gente abarcar, né? Falar sobre. É só Mas chamar que a gente infelizmente volta, aqui né? nosso tempo é Nos curto. chamem que a só gente chamar que a gente vem. volta. Ah, seria um prazer, com certeza. Foi ótimo aqui estar com vocês hoje. A gente agradece demais a participação, a colaboração, desde sempre de vocês com a gente, a compreensão com todas as questões, com todo o nosso planejamento aqui do podcast. Foi essencial ter vocês com a gente hoje para transformar o nosso podcast no que foi hoje. Eu agradeço também de coração. Podem me chamar mais vezes, eu adorei participar. Agradecer à professora Wolfrânia, aprendi muito, muito mesmo hoje. A recíproca é verdadeira. De verdade. E parabenizar a todos, a Unifip, né, pela iniciativa. Esse ambiente realmente é riqueza, né? Aqui a gente está fazendo ciência, a gente está debatendo e o mais importante é estamos criando e trazendo uma consciência para nós que estamos aqui dentro e para quem está nos escutando. Então, eu acho que tudo parte... O primeiro passo a gente tá fazendo, né? Tá dando, que é a tentativa dessa reflexão, dessa conscientização. Então, de fato, a Unifip está de parabéns, o curso de Direito está de parabéns, os alunos estão de parabéns, estão aí protagonizando, né, Wolfrânia, verdadeiros eventos, porque isso daqui hoje foi um evento. Olha quanto saber, né, quanto conhecimento a gente assimilou, a gente aprendeu. Então, só agradecimentos mesmo. E parabéns, porque é uma temática que nos toca muito e muitas vezes a gente deixa de lado, né? Porque dói menos também, né? A gente olhar de frente. Mas agradecer, de fato, a palavra aqui é gratidão. Muito obrigada, viu, A meninas? gente que agradece. Agradecemos. Então, obrigado, meninas. Né? Queria agradecer também a coordenação dos podcasts aqui institucional na pessoa de Ricardo, né? Que está sempre muito solícito e está recebendo a gente aqui, né? A instituição como um todo, a professora Daniele Marinho, que deu uma nova roupagem, né, ao curso,
A Olivia, que está lá fora, né? Que vem acompanhando, né? As equipes aí nessas partes mais interventivas em campo, nos Que projetos protagonizou dados, junto com a gente Essas todo o meninas projeto. estão arrasando. né? Estão arrasando. Aline, E, Olivia. claro, né? Aos atores principais disso, que Verdade. são os alunos, né? Que são os Verdade. alunos. Então, muito obrigada de coração. Esse assunto, né? Tanto políticas públicas como pessoas em situação de vulnerabilidade social e pessoal, me são assuntos muito caros. Sim. Né? São assuntos muito caros para mim. E como o Monara disse, o sentimento é de gratidão mesmo, né? De poder estar aqui, de dividir esse espaço com ela, de aprender, né? Junto com a colega de trabalho e fazer a diferença. A gente deixar um legado aí, que as pessoas possam nos escutar e aprender um pouquinho com o que a gente trocou de experiência. Verdade. Obrigada de coração. Obrigada.